Olá, meus amigos e irmãos, na fé em Jesus Cristo, que nesse momento Deus possa estar em seus corações, onde vocês estiverem, quando chegar esse vídeo, né, diante de vocês, porque verdadeiramente nós não sabemos, né, o que acontecerá de hoje para amanhã, de amanhã para depois, a hora em que esse vídeo chegar até você. Qualquer será a sua situação que você está vivendo, né? Por isso que é muito importante a gente ficar atento nas coisas de Deus. Eu tenho muito falado esses últimos dias aí a respeito da parábola do rico e de Lázaro, né? É uma das passagens que vocês podem até ficar perguntando para mim, por que que você fala tanto nisso aí? É para não acontecer exatamente o que eu vou chegar no final daqui a pouco dessa parábola e vou falar para você. Por que que eu sempre estou falando isso daqui? Porque é uma das parábolas mais importantes da Bíblia com relação a céu e a inferno, certo? Se você não tem certeza de que um dia, porque as pessoas ficam pregando por aí, ficam falando, ficam ensinando, ficam doutrinando que não existe inferno, e que o inferno é aqui mesmo, e que o que se fizer aqui se paga aqui, e porque isso, porque aquilo outro. Meu amigo, outros dizem assim, mas quem que desceu o inferno lá, para quem que morreu e ressuscitou e voltou à terra para falar isso para nós? Quem é que sabe que alguém vai para lá? Ora, é muito simples, é a coisa mais simples do mundo de se saber. Não é verdade? Você crê no Evangelho, você crê na palavra de Deus, você crê naquilo que o Senhor Jesus disse, que ele escreveu, que está escrito também como doutrina e ensinamento para as igrejas de modo em geral, né? Em todas as cartas dos apóstolos, as epístolas de Paulo, né? De Pedro, de Tiago, de João, né? De Judas, né? Não o Judas Iscariote, né? O Judas é outro, né? Que escreveu uma pequena epístola de 25 versículos só, mas 25 a 26 versículos, mas é uma epístolazinha cheia de ensinamentos, né? E da doutrina da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você crê realmente na palavra de Deus, você tem que acreditar no que a gente vai ler agora, que eu vou ensinar para você, né? E estarei dando algumas explicações, porque não adianta nada a gente ler a palavra de Deus, né? É a mesma coisa, né, que você... Daqui a pouco eu vou falar para você essas coisas aí, mas por enquanto eu vou ler a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer questão de ler essa parábola todinha junto com você aqui. E você vai ficar aqui agora, nessa hora, junto comigo. Você pega a sua Bíblia, se você não estiver com a Bíblia aí onde você está, não tem problema. Amanhã você pegará, depois você pegará, vai ficar gravado isso daqui, né? É uma gravação, né? É uma gravação que tem até uma abelhinha aqui incomodando essa hora aí por causa da luz, né? Então essa gravação vai ficar gravada, né? E você terá a oportunidade de ler depois, né? De ver, verificar junto o que eu vou falar para você aqui agora, né? Que é a parábola do rico e Lázaro, que se encontra no capítulo 16, versículo 19 em diante, no Evangelho de São João, tá? Então vamos ler aqui a palavra de Deus junto, né? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém, né, dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam, né? No caso aqui é porque essa Bíblia aqui tem uma linguagem bem um pouco diferente, né? Se arrependeriam, né? Porém Abraão lhe disse: se não houver, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus, né? Muito interessante nessa passagem. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui, né, a condições dos dois homens. Né? Os dois homens existiram. Nós sabíamos o nome dele, que é Lázaro. Era um mendigo, né, que ficava ali à porta lá do rico, né, querendo alguma coisa para tentar se alimentar. E muitas das vezes o rico passava por ele, né? Às vezes olhava de mau cara, às vezes mandava às vezes nem olhava, né? Porque geralmente esse rico, de antigamente principalmente, que eles andavam mais de carruagem, né? Aquelas carruagens fechadas, né? Carruagem de rei, e vivia esplendidamente, vestido de linho finíssimo, né? E de púrpura, né? Então vivia naqueles. Se vocês começarem a assistir assim um pouquinho de filme de época aí, por exemplo, lá dos impérios antigos aí, por exemplo, da Inglaterra, da França, né? Daquele reis, né? Lá que passa lá, Luís XV, né? Jorge, Napoleão, tem muitos filmes que passam aí da história desse povo lá. Aí dá para você ver a maneira como é que aqueles nobres, como é que aquelas pessoas se vestiam, né? O tipo de corte de cabelo deles, né? Que geralmente não cortava o cabelo tudo, a maior parte era, quando não era grande era também peruca, né? Que eles faziam peruca enfeitada de ouro, no caso do Absalão, filho de Davi lá, por exemplo, ele tinha um
cabelo dele, né, um traçado lá de ouro lá, do peso de um talento, não é talento, é aquele outro, um peso menor, mas ela dava mais de quilo de ouro, né, que o cara tinha na cabeça, carregava aquilo na cabeça, né. É o ciclo que falava, eu acho, de ouro, né, na cabeça. O talento não é, o talento é 42 quilos, né, aí já não é talento. Mas aí é o seguinte, né, que nós vimos aqui, as condições, então, certamente existiam os dois homens, o rico, né, que vivia esplendidamente, e o pobre, né, o mendigo, né, que se alimentava ali das migalhas que caía da mesa do rico, né, e os cães estavam sempre por ali lambendo suas chagas, suas feridas, né. E aconteceu o mais esperado, né? Não é o inevitável, não, porque o inevitável realmente é a morte, é coisa certa, não tem como não acontecer na vida das pessoas. Vai acontecer hoje ou amanhã, depois, não tem como não acontecer. Então, no momento em que o mendigo morreu, aqui já existe uma grande separação, né? Lá no capítulo 22 ali, ó, no versículo 22 fala assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? E morreu também o rico e foi sepultado, né? Ali já está a condição dos dois determinada, né? Quando a gente fala de seio de Abraão, aí as pessoas ficam seio, as pessoas ficam imaginando que seria o quê? Uma parte íntima do corpo, o seio, que é geralmente que seio, né, que fala de ser mulher, mas não é. O seio é o local, é a área, é o lugar onde que é acolhedor, né? Aquele lugar que vai acolher aquela vida, aquelas pessoas, né? Um espaço ali que se chama, na realidade, Serra de Abraão, é o antigo paraíso, que foi levado para cima, né? Foi tirado de lá e levado para cima. Jesus tirou, fez isso daí, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui existe também a segunda fase, que é a fase do rico, né? Que aí ele foi sepultado. Aí, no momento que ele foi sepultado, é, ele está na sepultura, que a sepultura também é chamada de Hades, né? Aqui, ó. Quer dizer, quando ele é sepultado na terra, acaba aquele buraco de 7 palmos, que todo mundo diz que vai descer os 7 palmos lá, acaba o buraco lá em terra, né? A partir dali, o que acontece? A alma desce para esse lugar aqui chamado de Hades, ou Sheol, né? Que é a parte profunda da terra, mais baixa. Então hoje fica fácil da gente entender o porquê disso daqui, desse ar, desse Sheol, desse lugar de lavra de fogo, é que quando você vê esses vulcões aí que estão. Essa semana mesmo aí eu estava vendo um vídeo, né, do vulcão ativo que tem ali na região do Japão, bom, para aquele lado lá para cima, lá das Filipinas, para um monte daquele lugar lá, tem um bocado de vulcão ali, esse do Japão, por exemplo, é do Monte Fuji lá, que é um dos mais antigos, nunca acaba, mas tudo bem. O que eu vi foi o seguinte, aqui descendo aquela serra lá, aquela larva de fogo descendo morro abaixo, serra parece um rio, né? Aquela corrente, você olhando assim, aquela chama incandescente, é até bonito de se ver, aquilo. Mas pensa bem, a temperatura que é aquilo lá. Aí as pessoas tudo sentadas em volta ali de longe, né? Qualquer quantidade de gente ali, as pessoas filmando, as pessoas sentadas e olhando aquilo lá. Mas será que eles estão meditando que a alma dele vai parar nesse lugar depois, amanhã ou depois? Será que quando eles vão para ali ficar sentado vendo aquelas coisas lá, será que eles sabem que a alma dele, se não morrer com Cristo, não morrer nas condições aqui do mendigo, né, que não for levado pelos anjos, por Senhor de Abraão, que ele lá de imediatamente vai cair naquele lugar? Será que eles pensam isso lá? Será que eles, quando estão sentados lá, diante daquelas lavras lá de fogo, lá dentro daquela, né, vendo aquilo lá descendo de mão abaixo, aquela coisa lá que vai derretendo tudo, é ali que vai ficar. A Bíblia diz assim que é ali o lugar, o Hades, né, no Hades, onde que ele vai ficar se atormentado lá, ué, né? E viu ao longe o Abraão, né, no seu seio, Lázaro, né? Aí ele clamou, aí vem a hora do clamor lá do rico pedindo para o pai Abraão, para ter misericórdia dele, né, para pegar e mandar que Lázaro molhasse pelo menos a ponta do dedo, né, lá na água lá e viesse
pelo menos tocar na língua dele para refrescar. Você imagina que coisa horrível isso. E ali no momento em que Abraão respondeu para ele, disse, não, filho, não tem como. Você tem que se lembrar que quando você estava lá na terra, lá, quando você estava vivo, você só recebeu o bem, né? Recebeu tudo aquilo que você precisava receber, você recebeu, né? E agora você vai ser atormentado, e esse daqui, só com o Lázaro, como só passava mal, só recebia o mal, ele agora vai ser acalentado aquele, e você vai sofrer, você vai ficar sofrendo, né? Veja bem que o Lázaro, né, só recebeu males na vida dele, e agora ele é consolado e tu também serás atormentado. E além disso, você sai da posta aqui o grande abismo que é entre nós e vós, de sorte que se você que está aqui no seio de Abraão quiser passar para lá, junto de vocês que estão lá no inferno, porque aqui também existe umas falsas igrejas por aí que diz assim que a alma será colocada no fogo do purgatório, ficar ali, então será queimado durante um bocado de tempo, depois passará para lá e tal, e não. Aqui, ó. E ele disse, isto posto está um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, para lá, onde estava o rico, lá na chama, não poderia. E muito menos, nem tão poucos de lá passar para cá. Para vir de lá, os que estão lá no inferno não vai sair de lá. Então não adianta dizer que tem um fogo do purgatório lá que vai segurar para você não vir para cá, para o céu, porque você não vai vir também. Lá é eterno, disse Jesus, que é eternamente, né? Mas aqui, ó, vem a parte principal, né, que eu falei para vocês, porque que às vezes vocês podem até me dizer assim, mas você só fica só falando desse Rick Lázaro, Rick Lázaro, Rick Lázaro, é para quê? É para que não aconteça exatamente isso daqui. Quando ele chega aqui a cair no estado de miséria dele lá no sofrimento, e ó pai Abraão, tem misericórdia de mim, né, e manda na casa do meu pai, né, porque rogo-te, rogar significa o quê? Implorar, pedir, eu rogo-te, pois, ó pai, Abraão, que mandes na casa do meu pai, né? Que mandes na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, né? Para que eles, olha, para que lhes dê testemunhos, quer dizer, o morto vai para lá dar testemunho que aqui esse lugar de sofrimento, aqui pega um daqui do inferno, manda ele lá dizer para ele, olha, não vai lá não, te arrepende, se conserta com Deus hoje, porque você vai cair aqui, vai sofrer lá com o lugar de tormento, né? Para que eles também não venham para este lugar de tormento, para este lugar de horror. Aí foi quando Abraão pegou e falou assim para ele, olha, tem lá Moisés e os profetas que ouçam-os. Mas aqui eu vou dizer para vocês, e quantas vezes vocês já ouviram pregação a respeito disso daqui, é a mesma coisa eu chegar para você e dizer assim, olha, vai ali no açougue e traz 1 quilo de carne para mim. Casa de carne, você chega aí nas cidades grandes, por exemplo, você vê carne de tudo quanto é tipo pendurado lá. Tem alcatra, tem maminha, tem filé mignon, tem contrafilé, tem costela, tem ponta de peito, tem acém, tem né, uma série de carne ali repartida. Aí você falar para ele, olha, vai lá no açougue, lá, no açougue, melhor dizendo, na casa de carne, e traz 1 quilo de carne para mim lá. Aí você chega lá pro açougueiro e diz assim para ele, ó, me dá 1 quilo de carne. Aí o cara vai dizer, mas que carne que você quer? De primeira, carne moída, carne de peito, carne de primeira, ou... Tem que explicar, tem que saber. A mesma coisa é isso aqui, por exemplo. Tem Moisés e os profetas, que ouçam. Tem Moisés, disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Para você que muitas das vezes é estudado, é inteligente, é uma pessoa que tem um conhecimento, né, mais apurado na sua cabeça, você vai dizer, mas quem é Moisés? Quem é os profetas?
para que eu ouça eles, né? Que é o que disse Jesus aqui, né? Essa parábola aqui, igual eu estava falando hoje, quem falou essa parábola aqui, ó, isso aqui não foi Lucas que escreveu isso aqui, ele escreveu a parábola de Jesus. Isso aqui é Jesus que contou essa parábola. Foi Jesus que contou essa parábola. Então, é necessário que você ouça, que você entenda quem é Abraão. Abraão foi exatamente aquele que pegou a lei e escreveu a lei. Desde a fundação do mundo, escreveu os 5 livros principais da lei, inclusive dizendo que Deus criou o homem. Criou o céu e a terra e todas as coisas que existem. Hoje em dia foi tudo escrito por Moisés. Moisés é este homem, porque Moisés e os profetas, né? Isso aí que Abraão está falando para ele. Abraão representa Deus aqui e Moisés, né, representa a lei, que ele escreveu toda a lei, né? E os profetas escreveu sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, sobre o novo tempo, sobre a nova, e indicou sobre a igreja peregrina na terra, que Israel representa exatamente a igreja, né? Então, a partir daí, que diz a palavra, tem Moisés e os profetas que ouçam, aí ele fez a danar o Senhor, mas Senhor, não. Se ele não escutar, muito menos irá escutar um morto. Mesmo que ele vá daqui lá e diga, eles não vão acreditar, né? Você acredita? Eu falei no início da palavra aqui. Você acredita na palavra de Deus, acredita nos escritos de Jesus Cristo. Muitas coisas eu gostaria de falar para você aqui ainda, mas não vou falar porque o vídeo também já se passou do tempo. Já está 22 minutos praticamente aqui, ó. Não dá para ir mais do que isso. Se eu gravar mais do que isso aqui, vai sair fora e eu não consigo publicar depois. Vai dar erro desconhecido. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e não faça igual o rico aqui, tá? Creia no Senhor Jesus e seja um Lázaro na vida, né? O mendigo não significa aqui que você tem que ser charguento, que seja uma pessoa imunda, suja, não, pelo contrário. É que a pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, ele está reconhecendo que ele é uma pessoa dessas condições, porque foi aí que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Diz a palavra lá em Isaías, né? Não foi? Não é assim que está escrito lá em Isaías? Depois, outra hora, eu vou ler lá em Isaías para você. Esse mesmo trecho que eu estou falando aqui agora, eu vou ler para você. Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? E por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Quer dizer, a chaga que está falando do Lázaro é exatamente a que Jesus ia passar, né? Aqui Jesus representa isso aqui como o Lázaro, né? O ferido, né, de Deus, né? Aquele que foi maltratado, humilhado e cuspido, né? É Jesus Cristo aqui, tá o Lázaro, tá? Para você entender, tá bom? É o crente, é a pessoa fiel, é o Lázaro, tá? E enquanto que o rico é todos aqueles que não quer saber, no caso é um mancebo de qualidade, aquele que virou as costas porque tinha muita riqueza, não quis, né? E esses que estão por aí no dia a dia, né? Que são ricos de pensamentos, né? Ricos para cometer pecado, né? E não se arrepende, não se converte a Deus, ao Evangelho, para que seja salvo. Aí chega na última hora que está lá, aí vai querer, que aí não pode fazer mais nada, não adianta. Tem um abismo aqui, está posto um grande abismo entre nós e vós aí, ó. De maneira que os que estão no céu não vai, os que estão lá na paraíso não vai poder ir para o inferno, nem muito menos os que estão no inferno vai vir para cá. Mas não é isso aí que vocês têm ouvido por aí não, tá? Vocês têm ouvido por aí que tem um tal de fogo de purgatório lá que vai ficar pulgando lá. Louvado seja Deus. Aqui está a palavra de Deus, tá? Ó, Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O 31, tá? 19 a 31 foi os versículos que eu acabei de ler para vocês aqui nessa noite. Lucas, capítulo de número 16, o Evangelho de São Lucas, e o capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, a parábola do rico e de Lázaro, tá? Leia com atenção isso aqui. Medite, leia, releia, torne a ler novamente, torne a ler mais uma vez. Se você não entendeu, busque entendimento, ora a Deus e peça para Ele dar entendimento para você, que você vai entender. É que eu quero que você não vá para esse lugar de tormento, que você vá para o inferno, não, tá? Eu faço parte de Moisés e dos profetas, tá certo?
que estou aqui falando a palavra de Deus, eu sou um aro alto de Deus que estou transmitindo a palavra de Deus para você nessa hora, para que você não vá para o fogo eterno, para o lago de fogo, para a perdição, tá? Em nome de Jesus eu agradeço nessa hora.